para a sua rede isso. E, Alex, se ainda for consultor novo, ainda a gente... o Eliese Cordeiro colocou aqui, ainda vai ganhar o MIST. 4 difusores. Muito bom. Obrigado pela lembrança. Muito bom, gente. Obrigado pela Ótimo. lembrança. Então, que bom. Agora você já tem uma estratégia para trabalhar com os 4 difusores, né, Alex? E continuando, então... Gente, olha, eu sou sincero, só nos 4 difusores eu já me perdi. Eu já também, já. Eu já me perdi aqui. Mas, a gente vai chamar agora a Renatinha? Eu acho que é melhor a Renata. Eu acho que agora é bom a gente chamar a Renata, porque todo mundo pediu. Mandaram mensagem para ele na semana passada. Mas eu queria tanto ouvir a Renata. Aliás, Renata, muito obrigado pela paciência que ela teve com a gente. Disponibilidade, pela disponibilidade. A entrevista dela ficou maravilhosa com a nossa entrevistadora oficial da doTERRA, Joyce Braga. Que a gente ama. E aí, dessa entrevista, você pode montar um treinamento. Então, não perca. Chama todo mundo agora para assistir, então, a Joyce e a Renata agora, que elas vão arrasar. Visão de negócios. Visão de negócio. Pessoal. Boa tarde, pessoal. Nossa, estamos juntos na primeira live com Liderança em Foco de 2026 e eu estou muito animada para esse ano, que é um ano novo, cheio de possibilidades, cheio de novas expectativas, com muitas metas no caderno para a gente conseguir completar juntos. E muito animada, né? Porque um ano novo, ele abre aí diversas oportunidades novas. E agora aqui no nosso quadro, a gente vai receber ao longo desse ano muita liderança, muita gente querendo ensinar, dar dica, conduzir e ter trocas, principalmente muita troca. Então, esse ano também, eu estava pensando aqui, é o ano que esse novo modelo de live, ele completa um ano. Então, aí em breve, acho que mês que vem, a gente completa um ano também desse novo modelo de live. Eu gostaria de saber o que vocês estão achando. Estão gostando? E antes de chamar aqui a nossa convidada, a nossa primeira convidada desse ano, eu quero fazer aquele desafio que eu sempre faço, que é pedir para vocês compartilharem o link dessa live com pelo menos uma pessoa. Essa uma pessoa pode ser alguém que vocês estão querendo trazer para o negócio, alguém que já desenvolve com vocês, alguém que precisa mudar alguma coisa na mentalidade mesmo, ou alguém que precisa adquirir conhecimento sobre. Então, fica aqui meu convite para que você convide essa pessoa. E aí, sem mais demora, eu gostaria de chamar uma líder que, olha, gente, eu mesmo tenho uma admiração gigante por essa mulher. Ela tem algumas coisas que eu anotei para chamá-la aqui e falar sobre ela, mas ela é uma mulher enérgica. Sabe aquela pessoa que ela sorri com os olhos, o corpo dela sorri quando ela te vê, e é uma pessoa que sempre transparece e compartilha muita energia. E em 2026, o que nós precisamos para começar com tudo é energia. Então, eu gostaria que vocês, de maneira muito calorosa, recebessem aqui comigo Renata Carvalho, que é uma líder diamante na doTERRA, uma consultora de bem-estar, que é o título mais importante que ela carrega aqui conosco. Rê, muito obrigada por aceitar nosso convite. Joy, eu estou super lisonjeada de estar abrindo aqui a primeira live com líderes, né, de 2026. Fiquei super feliz com o convite, agradeço sempre. Eu sou doTERRA, né? Quando o Joy me perguntou qual a descrição que ela queria que colocasse aqui, eu falei consultora de bem-estar doTERRA, que é o que nós somos aqui, né? Nós somos líderes dessa consultoria tão mágica que é a doTERRA. Para quem ainda não conhece um pouquinho da minha história, eu vou só relatar rapidamente, para que a gente possa entrar aí nesse bate-papo gostoso, que eu sei que a função hoje é responder e dar algumas dicas para essa primeira quinzena aí do ano. Mas eu sou uma apaixonada pelos olhos desde 2018. Comecei por amor ao produto, não entendia nada do negócio doTERRA, sou advogada de profissão, prestes a me aposentar da minha carreira, né, inicial, mas fiz doTERRA em paralelo durante muito tempo. Então, comecei em 2018 com o produto Cética, achando que não funcionaria. Era uma necessidade dos meus filhos, como muitas de vocês que estão assistindo começaram, né? Geralmente a gente vai ali em busca de algo para os filhos e se apaixona por esse mundo dos óleos essenciais. Foi assim que aconteceu comigo. A Cética se apaixonou quando viu o resultado acontecer. E me apaixonei tanto que meu hobby passou a ser
usar os óleos essenciais e trazer essa solução para a minha família, sem intenção alguma de transição de carreira ou de empreender, porque eu não sabia nem o que era empreendedorismo com doTERRA. Apesar da consultora de bem-estar que me trouxe para a doTERRA, né, que me apresentou esse mundo maravilhoso, sempre dizer que eu tinha tudo a ver com o negócio doTERRA e queria me apresentar, e eu sempre negava com todas aquelas desculpas e objeções que você com certeza já escutou. Não tenho tempo, não é o meu objetivo de vida, e enfim, não é agora o momento, qualquer outra objeção que pudesse imaginar tinha se passado ali por mim. Mas um ano depois, um besourinho aqui pegou no meu ouvido, meu marido, né, e disse assim: veja bem, você fala desses óleos com as pessoas como se você trabalhasse com eles. Você fica dando dicas e fica passando como utilizar de uma forma que não faz sentido algum. Você está perdendo seu tempo se você tem tantas outras coisas para fazer. Eu falei: não, eu faço porque isso faz bem para mim. Eu uso o produto, eu sinto o resultado e eu quero que as pessoas sintam isso. Ele falou: que você não trabalha com isso? Eu falei: porque eu não consigo nem respirar. Você acha que eu tenho tempo ainda de ser uma consultora, ou empreender, ou entrar em um outro negócio que não seja a minha profissão? Além disso, ser mãe, ser esposa e todas as outras demandas familiares? Ele disse: sim, pode ser o seu hobby. E, enfim, foi por conta desse besourinho no meu ouvido que eu decidi que faria um hobby que poderia trazer uma rendinha extra ali, mas sem fazer ideia desse negócio fantástico que é a doTERRA. Enfim, em agosto de 2019, decidi ser uma consultora de bem-estar, virei a minha chavinha de cliente para consultora de bem-estar, mas com 15 dias de hobby, eu entendi que isso não era um hobby, que esse era o negócio da minha vida. E a partir de então, eu resolvi fazer de forma profissional, mas muito amadora, porque eu não sabia nem qual era o modelo que a doTERRA trabalhava. E aí, obviamente, eu fui fazendo e aprendendo ao longo da minha jornada. Hoje a gente está aí com 6 anos de negócio na doTERRA, né? Mas foi tudo sendo feito, aprendendo enquanto acontecia. Essa é a minha história. Hoje eu sou uma líder consultora de bem-estar feliz na doTERRA, sou uma diamante e vim aqui para trazer algumas dicas para vocês, que já está cheio de perguntinha aí para mim, e seja lá o que Deus quiser aí, que eu possa trazer muita coisa boa para vocês. Eu tô cheia de perguntas mesmo, e olha, para provar aqui que o hábito continua, eu já tô aqui com o meu caderninho fazendo anotações, estava falando da sua história, eu estava aqui escrevendo. E uma coisa, Rei, enquanto você estava falando, que eu já peguei aqui, foi o fato de você trazer que você era uma pessoa cética. Então, eu vou fazer as perguntas aqui, mas eu tenho certeza que a gente vai ter a oportunidade de voltar nesse ponto, que é o seu começo. Então, sim, vamos lá, vamos para as perguntas. Minha primeira pergunta para você hoje é a seguinte: nós estamos na segunda quinzena. Então, na segunda quinzena do mês, quais estratégias você costuma priorizar para acelerar os resultados e se aproximar ou até mesmo ultrapassar a sua meta pessoal? Então, como que você faz isso? Como que você prioriza essas demandas por quinzena, provavelmente? Ou o que você faz principalmente nessa segunda quinzena? Joia, nessa segunda quinzena é uma quinzena de intenso volume, né? Porque o nosso... Hoje eu chamo de segundo fechamento, né? A gente teve o fechamento do dia 7 e agora o fechamento do dia 15. Agora, em janeiro, esse fechamento, o primeiro fechamento foi meio conturbado, porque muita gente ainda estava naquela demanda de final, ano novo, férias, etc. Então, eu considero agora que em janeiro, essa segunda quinzena é primordial para o nosso primeiro fechamento. E aí, o que eu faço? Como a gente já passou daquela etapa do frete grátis e que a gente quer que todo mundo aproveite desse benefício, mas a gente ainda tem aí o óleo do mês, que vai até o dia 15, eu ainda intensifico naqueles clientes que já fazem parte da rede, nos consultores que fazem parte da rede, para que a gente esteja trazendo aí o volume das pessoas que já fazem parte, mas eu já começo a focar também, né? Apesar de eu dizer que isso é algo que eu faço durante o mês inteiro, eu sempre estou on, né? Eu sempre estou ativa para visualizar pessoas que querem consumir o produto ou que querem desenvolver o negócio, mas nesse momento, principalmente, eu procuro focar em busca de novas pessoas. E essas novas pessoas, eu não busco só no meio externo, né? Não só nos meus contatos quentes ou frios, ou quais sejam, mas também na minha rede já existente. Porque eu considero que o cliente que já é apaixonado pelo óleo é o nosso principal ativo. Porque a gente trazer uma pessoa que já tem paixão pelo produto, que já conhece, que já entende das soluções naturais, que já tem aquele hábito dentro da família dela, para um negócio que pode gerar uma renda, é fundamental. A gente está perdendo ali um nicho muito amplo e potente para a gente. E eu considero isso porque eu fui assim, né?
Eu fui aquela cliente feliz, eu fui aquela cliente que começou usando os óleos ali. No meu início, para você ter noção, a minha caixinha era o Kit Brasil, nem existe mais, né? Era o kit, eu comprei o Kit Brasil, comprei o difusor petal, enfim, mas eu só usava 2 óleos, que era o Brief e o On Guard, que era para os meus filhos. Eu comprei com o objetivo disso, eu só comprei o kit e o difusor e tal, porque eu vi vantagem no barato e nos brindes. Eu sou a louca do comprar mais barato, eu sou a louca do comprar com brinde. Então, quando disse que eu podia comprar mais barato com um kit, que eu não ia pagar taxa e que eu ainda tinha a possibilidade de ganhar um presentinho a mais, eu comprei o kit. Mas eu precisava de 2 óleos. Eram os indicados naquela época dos meus filhos. E aqueles 2 óleos, quando fizeram a Cética se apaixonar, eu abri a minha caixinha e comecei a utilizar tudo. Então, me apaixonei a cada uso. Só que, apesar da minha paixão estar ali, né, gritante, latente, era visível aos olhos de todo mundo, porque, enfim, minha família inteira começou a ser presenteada com os óleos, minha família inteira virou cliente preferencial do Terra, sem eu ser consultora ainda, né, eu indicava a minha consultora, e ela sempre vinha ali com aquela mesma tecla, ela nunca desistiu de dizer a mesma coisa. Rê, ao invés de estar me indicando esses seus clientes, esses seus amigos, esses seus parentes, você deveria estar tendo renda com isso, ao menos para pagar os seus olhos. E eu sempre ali colocando uma barreira. Mas naquela época eu tinha muitas crenças ainda. Primeiro que eu não conhecia vendas, eu não era empreendedora, eu era advogada, eu era aquela pessoa que acorda, enfim, abria o fórum 7 horas da manhã na primeira audiência, ia dormir 2 horas da manhã protocolando o último prazo, a minha vida era muito louca, eu não via ainda uma possibilidade a mais. Mas ela sempre se manteve forte naquela tecla de que eu deveria conhecer o negócio da doTERRA. Até que 1 ano depois, eu realmente resolvi me abrir para um hobby, né? Eu não pensava como negócio. Eu pensava no que me fazia feliz, no que estava me dando um prazer enorme em falar para as pessoas daquilo ali, e que poderia, no mínimo, pagar pelos meus olhos. Foi assim que eu pensei. Seria um hobby, né? Eu estaria fazendo o que eu já fazia de uma forma menos amadora, talvez. Mas não foi. Né? Então, do mesmo jeito que aconteceu comigo essa transição, eu vejo que a gente tem um ativo gigante dentro da nossa equipe. E é esse o meu olhar nesse momento. Eu não só prospecto pessoas de fora, mas pessoas que estão dentro da nossa equipe. A gente deixar de falar da oportunidade de negócio é um pecado. E isso aconteceu comigo muito. Porque como eu comecei pelo produto, no meu início, eu só queria que todo mundo usasse o produto. Eu não sabia nem o que era negócio do doTERRA. Gente, eu descobri que doTERRA era multinível. 6 meses depois, eu já era Silver. Eu era Silver quando eu descobri que a doTERRA tinha um modelo de negócio de multinível. Aliás, eu nem sabia da existência desse modelo, para vocês terem noção. Eu não entendia o modelo doTERRA, não entendia o negócio da doTERRA, tá? Aquilo era muito novo para mim. Então, eu fui fazendo e as coisas foram chegando. Quando a água ia batendo na minha bunda, ia acontecendo, eu ia aprendendo e ia fazendo. Talvez eu tivesse que me especializar mais antes? Talvez sim. Mas a gente não tem que esperar ser especialista no negócio, especialista no produto, para fazer o nosso negócio acontecer. Então, eu vejo que o nosso ativo dentro da nossa equipe é fundamental para que a gente traga bons consultores que vão ser ali fiéis a toda a cultura da doTERRA, ao uso do produto e a querer, sim, propagar esse negócio como algo que traz uma renda, de fato, que pode prover uma família, tá? Então, assim, esse momento, para mim, é, além da prospecção externa, a prospecção interna na equipe. Incrível. E, Rê, eu já fiz várias anotações aqui, e uma coisa que você falou, e a gente sempre fala muito sobre o não perder a oportunidade de falar para todo mundo, mas às vezes, e talvez até pensando sobre o que você trouxe, a gente se perde um pouco nesse quem é o todo mundo. Então, às vezes, esse todo mundo se resume muito a uma vez que essa pessoa já está cadastrada, ela já não está mais nesse globo de todo mundo. Agora você tem que procurar novas pessoas. E aí, uma coisa muito legal que você trouxe é essa questão do existe o cliente ali, existe já o cliente preferencial, que é uma pessoa que já está tendo contato com o produto, que já é um apaixonado pelo produto, mas que às vezes ainda não viu a vantagem do negócio quando ela começou. Mas agora... talvez agora seja a oportunidade de você falar sobre isso. Então, é interessante pensar que quando a gente fala sobre estratégia,
para a primeira quinzena, para a transição para a segunda quinzena ou até para a segunda quinzena, de fato, a gente está falando sobre procurar novas oportunidades, procurar novas pessoas e muitas vezes a gente não procura dentro de casa as oportunidades que a gente já tem acesso. Então eu gostei muito disso porque é algo muito simples, mas que às vezes realmente pode passar despercebido. E essa sua resposta, ela tem muito a ver com a minha segunda pergunta, que tem a ver com esse seu conhecimento e a sua experiência, principalmente com o produto, e como ele impactou esse seu processo para dar a oportunidade de fazer disso um hobby, que agora virou uma carreira. Então, a minha segunda pergunta é: como o conhecimento profundo e o uso estratégico dos produtos impacta diretamente os seus resultados mês após mês? Então, hoje a gente fala desse uso estratégico do produto, porque hoje você entende o produto e entende como incluir ele dentro do seu negócio, mas eu tenho certeza que isso começou quando você começou a ser uma apaixonada pelo produto. Então, como essa paixão, como esse conhecimento, ele impactou e impacta o seu mês a mês, o seu dia a dia para o seu negócio? Vamos lá. Eu sempre digo, né, que as nossas histórias são o que conectam. E o meu uso, como falei desde o início, foi por conta das crianças, né, que hoje são 2 homenzarrões, né? Quem me conhece aí já vê, nem acredita que eram tão pequenininhos naquela época. Mas veio por uma questão de benefícios, enfim, no sistema respiratório, eles estavam precisando de um auxílio a mais ali, mais de 6 meses de tratamentos tradicionais sem trazer o resultado positivo, e realmente essa alternativa foi efetiva e muito rápida para o que eu já vinha tendo ali de tratamento, então isso me encantou muito. Então, quando eu falo essa verdade que aconteceu na minha vida, os olhos das pessoas brilham. Do mesmo jeito que o meu olho brilha quando eu digo que eu, cética, fui ali, porque na época eu até brincava, tá? Só para você ter uma noção, Joy, né? As pessoas que estão aqui, talvez até você já tenha escutado essa minha história. Eu sempre fui muito cética, muito prática e tal, e a gente já vinha lá 6 meses, tratamentos tradicionais, os meninos não ficavam bons, e eu digo, não, vou perguntar à minha irmã, que ela é mais nova, e para ela perguntar nas amiguinhas se não tem um médico natureba. Eu até tirava onda, sabe quando você fala assim, meio que levando para o lado meio irônico? Vou perguntar se ela não arranja um médico natureba que vai mandar eu colocar esse menino de cabeça para baixo, pintar de tinta vermelha e eles vão ficar bons. Eu quero o pozinho do pilim-pim-pim. Eu sempre brincava com isso e foi assim que eu falei para minha irmã. E na hora que eu perguntei para ela se ela não tinha uma indicação de um médico que fizesse o pozinho do pilim-pim-pim, ela disse que você não usa óleos essenciais. Eu falei, porque eu nunca ouvi falar, né? E como Renata nunca tinha ouvido falar, tem milhares de pessoas que nunca ouviram falar em óleos essenciais até hoje. Gente, isso foi há 7 anos atrás. Foi em 2018. Mas até hoje tem pessoas que não fazem ideia do que é óleo essencial. Então, da mesma forma que eu falei, não faço ideia, ela disse, eu estou usando para ansiedade e para o sono, o Balance e o Serenity. Ela disse, bem assim. Eu falei, e onde você comprou? Aí falei o nome de uma farmácia que tinha em Aracaju, que era só de produtos naturais. Foi lá na farmácia tal? Enfim, não vou falar o nome, que eu não sei se pode aqui. Ela ainda existe, então pode ser que digam que é propaganda, tá? Mas não é. E aí ela falou, não, você tem que comprar com uma consultora e tal. E me passou o contato da consultora que mora nos Estados Unidos até hoje. E os olhos chegaram até mim nesse formato. Sem eu saber do que se tratava, eu fui em busca, né, por indicação da minha irmã, que estava usando lá o Balance e o Serenity. Aliás, diga-se de passagem, excepcionais, né? O Balance é o meu óleo. E quando os olhos chegaram, a cética começou a usar e deu certo, e passaram a ser rotina na minha vida, eu comecei a ter uma história para falar para as pessoas. E aí eu falei na primeira segunda-feira que fui almoçar na casa da minha avó. Hoje é segunda-feira, tudo que atrasou aqui, o meu compromisso, aquele parapapá todo, é porque toda segunda a gente almoça em 30 na casa da minha avó. Todas as segundas-feiras. E é um compromisso inadiável, a não sei que você esteja assim, fora de Aracaju, tá? Eu sou de Aracaju, gente, para quem não sabe. Aracaju, Sergipe, o menor estado aí do país. E aí, a primeira segunda-feira que eu cheguei na casa da minha avó, eu falei assim, gente, arranjei a solução para a alergia de todos aqui da casa. Não sei se eu posso falar alergia, né? Para algo que possa beneficiar ao sistema respiratório, tá? E, enfim, naquele momento, todo mundo, o que é? Eu digo, os olhinhos que Mariana tá usando aí. Ela me indicou e tá dando certo com meus filhos, viu? Tá dando certo, eu estou usando um para respiração, um para imunidade, está sendo excepcional. E eu acho que todo mundo tem que comprar. Foi bem assim que eu falei.
E como é que os meninos estão usando? Estão usando um difusor todo dia de noite, é super prático, bota as gotinhas lá, pinga na água, sai a fumacinha e deu tudo certo. Então, assim, naquele primeiro momento, a minha história era uma história que beneficiava os meus filhos. Eu não tinha a minha história de experiência própria, né, da minha pessoa em si. Mas quando deu certo, e aí eu falei, não, eu tenho que abrir o resto dos olhos que está naquela caixinha, né? E liguei para a minha consultora de bem-estar, eu falei, olha, agora que deu certo com os meninos, eu quero que você... Tá, não, você estava olhando aqui se eu estava falando alguma coisa que eu não podia. Eu quero que você no chat... Gente, eu estou sem óculos, eu estou sem os óculos, por isso que eu não estou conseguindo ler aqui direito, é isso. Estou cegueta já. Depois dos 45, minha filha, não tem quem não fique cega. Bom, aí voltando... a minha primeira experiência era com os meninos. Então, eu falava lindamente, porque imagine, resolver o problema do seu filho, meu amigo, resolver o problema da sua vida, né? Então, eu falava brilhando nos olhos. E as pessoas todas da minha família compraram óleos imediatamente naquele dia. Eu passei o contato da minha consultora, todos entraram em contato com ela, todos se inscreveram para a doTERRA como cliente preferencial naquele mesmo dia. Uma tia minha que tem fibromialgia, todas as outras que tinham questões respiratórias. Então, aquela minha primeira história foi muito, muito fácil de ser contada. Por isso, a importância da experiência com o uso dos olhos. Cria autoridade e cria conexão. As pessoas sentem o mesmo que você sente. As pessoas têm família, as pessoas têm pessoas ao seu entorno. Se ela não sente, aquela pessoa que está do lado dela sente. Então, ela, quando vê seu olhinho brilhando, ela sabe que é verdade aquilo que você está falando. Por isso a importância, né? Mas aí eu tive a minha primeira experiência, que foi muito impactante. E a minha primeira experiência, assim, que eu considero muito impactante mesmo dentro de doTERRA, com os olhos, óbvio, fiquei usando para a pele, eu fazia blend de pele, blend de cabelo, blend de tudo que você pudesse imaginar. Meu marido é o louco dos olhos, eu digo que ele é alquimista, ele não trabalha com doTERRA, né? Nunca quis e nunca, pelo jeito, nunca vai querer trabalhar, mas ele usa mais olhos do que eu e do que todos os meus filhos, enfim. Ele é o louco dos olhos aqui da minha casa. Tenho várias experiências com ele, inclusive uma de queimadura na face, que brincam que eu queimei ele com fogos, eu queria descontar alguma coisa, queimei ele com fogos no São João passado, mas não foi, e ele não se rendeu a outro tratamento que não fosse os óleos essenciais, tá? Mas isso eu não posso falar muito aqui não, por conta de conformidade, mas foi assim um caso surreal. Então, voltando à minha primeira experiência impactante, rapidinho, você já me corta, Joy, foi com o Balance. Aquele óleo lá que Mariana, minha irmã, já usava para ansiedade, mas eu não conhecia, porque não tinha na minha caixinha. E eu era louca dos óleos, eu gostava de comprar todo mês 125 para ganhar presente. Eu sou a louca do presente. Então, eu era cliente feliz, que a minha consultora sabia que todo mês ia entrar 125 até o dia 15, porque eu queria ganhar o óleo do mês, tá? Eu era essa. E aí, eu nunca tinha comprado Balance. A minha consultora veio para Aracaju para encontrar com as clientezinhas loucas dos olhos dela, veio lá dos Estados Unidos para cá, visitar um irmão que morava aqui, e fez uma vivência com a gente e trouxe o Balance. Quando eu inalei o Balance numa yoga, eu simplesmente saí assim, enfeitiçada pelo óleo. Eu saí da vivência, fui diretamente para o computador e comprei o Balance. Eu já tinha feito a minha compra do mês, comprei o Balance e eu virei a louca do Balance a partir de então. Então, eu comecei a ter uma experiência surreal minha, porque eu sempre fui estressada, pensamentos acelerados, extremamente agitada, muito impulsiva. Então, o Balance veio assim para trazer aquilo ali, né? Aquele aterramento. Eu sempre digo, eu sou outra pessoa depois dos olhos. Na verdade, é depois do Balance. Eu sou outra pessoa depois do Balance. E quando as pessoas me vêm falando do Balance, é surreal. É a minha experiência pessoal. Então, isso vai criar autoridade sempre. As pessoas que me seguem, as pessoas que me conhecem, sabem que eu faço uso do produto. Né? Elas sabem que isso faz parte da minha vida. Quando perguntam, você usa tal óleo? Esse eu não uso, mas eu já usei, já senti, ó, para mim foi bom para isso, foi bom para aquilo, foi bom para aquilo outro, eu deixei de usar porque já não preciso mais, e assim sucessivamente. Isso cria autoridade. E aí, nessa primeira quinzena, você falar com verdade sobre o que você consome faz toda a diferença, porque você está prospectando. Lembra que eu falei que eu estou buscando novos, seja no meio exterior, seja no meio da minha rede? Se eu estou falando com verdade as minhas experiências, e aí aqui eu estou levando a experiência do produto. Mas aí, quando eu estou entrando no meio do negócio, porque a gente está falando sobre experiências de produto, mas lembra que a gente não prospecta só cliente. E se a gente só fala de produto, a gente só vai prospectar cliente. E isso fez parte de um entravamento do meu negócio durante muito tempo. Eu fui rápida, tá? Eu fui rápida no meu negócio, dentro do padrão doTERRA, da escalada ali nos primeiros meses e tal. Porém, chegou um momento que eu precisei entender que a minha verbalização não podia ser só produto.
A minha experiência com o negócio estava sendo muito interessante, de algo novo que nunca tinha se passado pela minha mente. Eu nunca pensei em empreender, eu nunca pensei em vender, eu nunca pensei em nada. Eu só vendia a minha pessoa como advogada, né? Eu já vendia, mas sem saber que vendia, né? Porque a gente vende toda hora, a gente vende até quando a gente está querendo ser amigo das pessoas, né? A gente vende a nossa pessoa. Por que a gente é boa? Por que a gente é merecedora dessa amizade? Porque a gente é fiel, porque a gente é leal, porque a gente, né? A gente não está se vendendo? Então, mas eu não pensava nisso, eu nunca pensei com a visão de vendas. E aí eu comecei a perceber dentro do meu negócio que eu tenho que ter autoridade no produto, mas eu também tenho que ter autoridade no negócio. Mas não necessariamente eu preciso ser especialista do negócio para falar sobre ele. E as pessoas têm muito essa trava, porque existem muitas crenças e essas crenças levam a gente a dizer, não, se eu te falar que isso dá dinheiro, que isso gera renda, que isso não sei o quê, a pessoa vai achar que eu estou querendo colocar, enfim. A gente pensa em tantas coisas, mas a gente está deixando de dar a oportunidade à pessoa de entrar num super negócio que vai trazer aí uma transformação na vida dela, pessoal e familiar, que ela sequer imagina que pode existir. Porque aquele seu cliente feliz que está na sua rede não imagina que existe um negócio por trás de doTERRA. Pode ter certeza. Se você não verbalizou, ele não sabe que existe. Ô, Rê, e uma coisa que você falou que eu gostei muito tem a ver com essa questão do cria autoridade e cria autoridade. E como é importante você conseguir ter experiências com o produto para que você tenha autoridade sobre aquilo que você está compartilhando. Então, assim, de tudo que você falou, e eu gostei muito da sua experiência como um todo, a parte que fica mais ali ressaltada para mim é sobre como até mesmo a sua experiência individual e pessoal e no âmbito familiar pode depois se tornar algo que você consegue compartilhar e que te impulsiona dentro do seu negócio. E aí falando, e aí eu vou voltar ali lá no começo, que você estava falando sobre esse seu perfil que era um pouco mais cético, e pegando um pouco isso para trazer para nossa última pergunta, eu gostaria de trazer para você, pedir para você dicas, que é justamente isso que você experimentou ali no passado e que hoje talvez você daria como dica para quem está começando. Então vamos lá para a minha terceira e última pergunta, que é, olhando para o seu começo, que dica simples, mas decisiva você daria para quem está dando os primeiros passos hoje? E aí, essa pergunta também é muito boa, porque a gente está no começo de ano. Então, o que eu faria se eu decidisse dar os meus primeiros passos hoje, seja para desenvolver um negócio, ou seja, talvez para transformar o meu negócio de maneira mais profissional? Então, quais dicas, olhando para essa Renata do passado, você daria? Vamos lá. Eu já estou recebendo aqui mensagem que está acabando meu tempo, então vou ser bem sucinta. Olha só, baseada no meu passado, o que eu dou de dica é que abra a sua verbalização para o produto e a experiência que tem no produto, mas também para o negócio. Não deixe de oportunizar as pessoas. E a segunda dica é que não aconteceu também no meu passado, né? E que eu acho que hoje as pessoas têm muito mais facilidade com isso, porque está aí, né, extremamente amplo a questão do desenvolvimento no negócio. É você seguir o que a gente tem dentro de doTERRA, né? O sistema de doTERRA, o PIPES, que é o preparar, e o preparar eu considero que a gente vai se preparando ao longo da nossa jornada com o uso do produto e com o desenvolvimento do negócio, com o aprendizado sobre o negócio, mas é o convidar as pessoas a se abrirem para os óleos essenciais ou para o negócio. O convite é importantíssimo. Você não tem que se abrir direto para a venda, você tem que convidar e criar um relacionamento com a pessoa, seja para o produto ou seja para o negócio, e aí sim fechar o seu objetivo ali, né? Que é trazer a pessoa para perto de você e para sua rede. E o primeiro ponto, depois que você convida, e naturalmente você vai encantar com a sua história e com a sua experiência para cadastrar e apoiar, que eu sempre digo que o apoio é o principal do negócio da doTERRA, porque com o apoio você retém a sua equipe, você acha novos consultores e você faz tantas outras coisas, né? O apoio é importantíssimo, até para a educação do produto, que as pessoas possam dar continuidade ao uso dos produtos, mas é você simplesmente, além de seguir todos os pipes, né? Todas as diretrizes da doTERRA, é você se conectar com alguém que possa ser o seu mentor e te orientar, porque lembre que o negócio é seu.
Você está desenvolvendo seu negócio, você está empreendendo dentro de um negócio, mas você tem alguém que pode lhe ajudar. Você tem mentores, você tem equipe, você tem a própria doTERRA que lhe dá esse subsídio. Então, não deixe de fazer o passo a passo de doTERRA. E para começar, a partir de amanhã, já coloque na sua agenda que você tem que, no mínimo, 5 pessoas por dia, você tem que buscar. Sejam elas pessoas da sua rede ou pessoas externas, mas com o objetivo, se forem externas, são 4 pessoas, pelo menos, para você apresentar a oportunidade do produto, né, de uso das soluções naturais no dia a dia, mas pelo menos uma para apresentar o negócio. E se for da sua equipe, coloque 5 aí para você ter a possibilidade de apresentar a oportunidade do negócio. Faça isso a partir de hoje. Coloque só 5, gente. 5 é um número que é viável para qualquer pessoa se comunicar diariamente, né? Faz parte do convidar. Então, comecem com isso. 5 pessoas por dia que seu negócio vai se desenvolver. Estava aqui anotando esse desafio. E é muito legal, eu adoro ter essa troca, Rê. É uma coisa assim que no último ano foi muito enriquecedor e tem sido, porque muitas vezes a gente olha, né, as pessoas talvez que tá justamente nesse começo, que é um director agora, é um executivo e tem uma meta de se tornar um silver até o final do ano, e aí quando eles olham a Renata, e aí fala, poxa, uma líder diamante parece que está tão distante, parece que faz alguma coisa tão diferente, né? Tá inventando a roda. E aí, quando a gente tem esses bate-papos, a gente vê que é realmente as coisas simples. Constante, que é uma coisa que eu sempre falo, que é aquilo de talvez hoje foi desafiador e hoje as pessoas que você falou, você não obteve o resultado que você queria, mas amanhã você vai falar com 5 e talvez essas 5 você vai ter uma taxa de sucesso muito maior. Então, a constância, ela é fundamental para o sucesso, mas principalmente com essa questão de sempre não desistir e sempre estar tentando aprender dentro dos erros, dentro dos acertos, mas sempre estar continuando. Então, você falou 2 coisas para mim que é muito legal, porque é sobre isso de não inventar a roda, que é utilizar os materiais que já estão lá. Já existem materiais. Você pode absorver alguma coisa diferente que você recebeu? Você pode. Mas se você não tem, se você não sabe como começar, existem esses materiais disponíveis no site da doTERRA para você consumir, para você ler, para você entender que mercado é esse, como que você pode fazer, como que você pode compartilhar. E aí, uma outra coisa que você falou é sobre ter mentor. E é muito legal pensar que, às vezes, a gente olha e a gente pensa, poxa, eu estou empreendendo, eu tenho que fazer coisas muito diferentes. Mas é interessante como qualquer coisa que você faça de maneira profissional, ele, de alguma maneira, se cruza. Então, independente do que você faz e do modelo que você faz, se você faz de maneira profissional, você vai precisar ter materiais, você vai precisar ter constância, você vai precisar de ter um mentor, ou pelo menos alguém que você se espelhe, alguém que você possa falar, olha, tô indo por esse caminho, o que você acha? Tô indo muito contra, você acha que é um bom caminho? E são coisas tão simples. Às vezes o seu mentor pode ser o seu upline. A gente já deu muito tropeço, né, Joy? Então, se a gente já tropeçou, por que fazer o outro tropeçar também, né? Exato. Acho que começou um barulho, não sei se estão ouvindo. Ouvi um barulhinho. Tá tendo uma obra aqui, estamos aí, tá tendo uma obra aí, live é assim, vai acontecendo enquanto a gente tá conversando, aí eu fiquei, eita, peraí, deixa eu colocar no mute, por isso que eu ia colocar já o dedo aqui, mas parou, graças ao pai. Então, é isso, nessas cabeçadas, né, como você falou, você foi encontrando e obtendo repertório para saber o que fazer e o que não fazer. Então, eu quero só relembrar, antes de finalizar, o seu desafio e seu convite, que é a nossa ação pós essa live, que é para você falar com pelo menos 5 pessoas, e não amanhã, ou não hoje, mas e convidar individualmente, tá, Joy? Nada de mensagem copiada. Se você quiser alguma dica de mensagem, fala comigo, tá? No meu WhatsApp, que eu até dou a dica de mensagem, mas você vai fazer a sua própria mensagem baseada naquilo, direcionada para cada pessoa. Para que a pessoa se sinta única. Sim. E aí, dessa maneira, você se conecta muito mais com ela. Então, pessoal, eu gostaria de reforçar aqui a nossa meta, nosso plano de ação até a próxima segunda, de você passar aí 7 dias falando com pelo menos 5 pessoas, para na próxima segunda você vir falar sobre como foi essa experiência. E essa é uma meta para você adquirir por todo ano. E aí, quando você entender que dá para aumentar, se for o caso, aí você aumenta. Mas pelo menos começar. Então, eu quero aproveitar aqui o momento para finalizar, mas para agradecer pela sua disposição em vir aqui
ensinar através do repertório que você adquiriu nos acertos e nos erros. Todo mundo que está aqui nos assistindo, eu sempre costumo brincar que às vezes a gente paga milhares de reais para receber mentoria de pessoas que tiveram sucesso, e através dessa live, através de 3, 4 perguntas, em 20, 30 minutos, a gente consegue ter uma troca que é uma troca enriquecedora, que pode mudar o seu negócio. Então, muito obrigado por compartilhar conosco o seu tempo, o seu conhecimento, e eu tenho certeza que todo mundo que está aí nos assistindo está com certeza animado para começar a aplicar essa meta e fazer plano de ação para que essa meta ela flua. Então, só meu agradecimento mesmo, tá bom? Eu que agradeço. E, gente, só lembrando, a do Terra funciona, tá? Você só precisa decidir agir como empreendedora. Esqueçam de ser espectadoras e partam para a ação. Então, um beijo, foi um prazer estar aqui com vocês. Beijão, pessoal. Então fica aí o nosso desafio para 2026 de fazer do Terra de maneira profissional. E agora, depois desse bate-papo cheio de muita informação, cheio de coisa para fazer o nosso 2026 ser brilhante, eu vou passar de volta para os estúdios do Terra. Beijão. Tchau, tchau. Beijo.